Você provavelmente acredita que os samurais sempre foram nobres cavaleiros dedicados apenas à poesia e à honra. Mas a verdade é que, em sua origem, eles eram pouco mais do que cobradores de impostos implacáveis e brutais. Enquanto o mundo imagina guerreiros românticos, a realidade contraintuitiva é que a classe mais lendária da história nasceu da necessidade de extrair arroz e submissão de camponeses desesperados através do medo. Neste vídeo, você vai descobrir como simples funcionários públicos se transformaram nos deuses da guerra do sol nascente, acumulando um poder que desafiaria até o próprio imperador. Prepare-se para entender não apenas como eles lutavam, mas como a autoridade de um samurai era tão absoluta que um simples olhar atravessado de um plebeu poderia ser sentenciado com a morte imediata. Vamos mergulhar no Japão de 1185, onde o destino de uma nação foi decidido pelo fio de uma lâmina. O termo samurai carrega um peso místico, mas sua tradução literal, aquele que serve, revela a engrenagem fundamental da sociedade japonesa antiga. No início, sua função era puramente administrativa e fiscal, agindo como o braço forte dos senhores feudais para garantir que os tributos chegassem aos cofres. Esse trabalho, longe de ser pacífico, exigia que esses homens carregassem armas constantemente, pois a resistência dos camponeses era frequente e a ordem precisava ser mantida pelo terror. Com o tempo, essa prática diária de coerção refinou suas habilidades em artes marciais, transformando burocratas armados em especialistas em combate corporal e tático. O sistema lhes conferia um privilégio assustador: o direito de executar sumariamente qualquer cidadão de classe inferior que ousasse desobedecer às ordens ou se recusasse a pagar os impostos exigidos. À medida que a influência desses guerreiros crescia, a sociedade japonesa começou a vê-los com uma mistura complexa de respeito, temor e um ódio silencioso que fervilhava nas vilas. O samurai não era apenas um soldado. Ele era o guardião do patrimônio de seu senhor e o preservador dos costumes tradicionais, devendo uma lealdade cega e absoluta ao seu soberano. Essa dedicação extrema permitiu que muitos acumulassem terras e riquezas vastas, elevando seu status social a níveis nunca antes imaginados por homens que não pertenciam à linhagem sanguínea da nobreza. No entanto, mesmo com os cofres cheios e espadas afiadas, os membros da aristocracia tradicional de Kyoto ainda os olhavam com desdém, tratando-os como uma classe inferior de novos ricos violentos. Essa tensão social entre a espada e o berço de ouro foi o combustível que alimentou as disputas por terras, que em breve incendiariam o arquipélago. Os grandes senhores feudais, conhecidos como daimyos, perceberam que o poder real não estava mais nas cortes imperiais, mas na quantidade de aço que eles podiam mobilizar em seus domínios. Em uma corrida armamentista medieval, esses líderes passaram a contratar contingentes cada vez maiores de samurais, criando exércitos privados que deviam obediência apenas ao seu mestre imediato e não ao imperador. Essa estrutura descentralizada transformou o Japão em um tabuleiro de xadrez perigoso, onde cada movimento de um daimyo era garantido pela ponta de uma lança ou pela precisão de um arco. O imperador, embora fosse considerado uma divindade viva, tornava-se gradualmente uma figura decorativa, enquanto os samurais se tornavam os verdadeiros donos do destino japonês. Em 1185, esse clima de instabilidade atingiu seu ponto de ruptura em uma guerra civil que mudaria a face do país para sempre. No epicentro desse furacão estava Minamoto no Yoritomo, um nobre astuto que emergiu vitorioso após uma série de batalhas sangrentas que dizimaram seus rivais. Após aniquilar seus oponentes, Yoritomo não se contentou com terras. Ele exigiu e recebeu o título de Shogun, que significa o grande comandante do exército, consolidando o comando militar absoluto.
Com esse movimento, ele estabeleceu o Shogunato Kamakura, a primeira ditadura militar do Japão, onde a lei da espada substituiu oficialmente a lei da corte. Agora, os samurais não eram mais apenas servos de luxo, mas a espinha dorsal de um governo que controlava cada aspecto da vida civil através da força. A partir desse momento, a hierarquia social foi cimentada. O samurai estava no topo e o camponês deveria viver sob sua sombra constante e perigosa. A autoridade de um samurai sob o novo regime era tão vasta que a etiqueta social tornou-se uma questão de sobrevivência biológica para o restante da população. O simples ato de encarar um samurai diretamente nos olhos, ou, por acidente, esbarrar e sujar sua vestimenta, era considerado um insulto gravíssimo, passível de decapitação imediata no local. Buscando consolidar ainda mais esse poder e subir os degraus da nobreza que antes os desprezava, as famílias samurais buscavam casamentos estratégicos com mulheres de linhagens aristocráticas. Seus filhos não tinham infância comum, eram treinados desde o berço na arte de matar e morrer, sendo moldados psicologicamente para ocupar o lugar de seus pais com a mesma frieza. Assim, nasceram as dinastias samurais, clãs que detinham o monopólio da violência e da cultura marcial, refinando técnicas que até hoje admiramos. O treinamento desses jovens guerreiros era exaustivo e abrangia todas as formas possíveis de combate, fossem elas armadas com lâminas ou desarmadas, visando a eficiência máxima no campo de batalha. Dessas práticas ancestrais e brutais, nasceram as bases de artes marciais modernas que o mundo inteiro pratica hoje, como o judô, o karatê e o aikido. É curioso notar que, apesar de toda a sua marcialidade, parte do pagamento desses guerreiros era feito em sacas de arroz, o ouro branco da época, que servia como a principal moeda de troca. Um samurai rico não era apenas aquele que tinha muitas espadas, mas aquele que controlava vastos campos de produção de alimento, garantindo a subsistência de seus próprios subordinados. Essa paz armada e estruturada duraria 4 séculos, mas o silêncio das lâminas estava com os dias contados diante de uma nova era de caos. Após 400 anos de relativa estabilidade sob o shogunato, o governo central começou a mostrar sinais de fraqueza extrema, permitindo que a ambição dos senhores feudais transbordasse novamente. O Japão mergulhou no período conhecido como Sengoku Jidai, ou a Era dos Estados em Guerra, o conflito civil mais conturbado e violento de toda a sua milenar história. Foi exatamente neste caos absoluto que os samurais viveram sua Era de Ouro, onde a meritocracia do campo de batalha permitia que homens de origens humildes buscassem o prestigiado título de guerreiro. Grandes nomes começaram a surgir do pó da guerra, e as táticas de combate evoluíram para níveis de sofisticação e crueldade sem precedentes. No meio desse turbilhão de sangue e glória, um jovem espadachim estava prestes a iniciar uma jornada que o tornaria a maior lenda que o Japão já viu. No calor das batalhas do período Sengoku Jidai, o campo de batalha japonês assemelhava-se a um cenário de pesadelo, onde a figura do samurai se destacava como um titã entre mortais. Diferente do que muitos pensam, a imagem do samurai lutando apenas com a espada é um mito tardio. Nesta era de caos, eles atuavam como uma cavalaria pesada, similar aos cavaleiros medievais europeus. Sua arma primária de eleição era o arco e flecha, manuseado com precisão mortal a galope, seguido pela longa lança para perfurar formações inimigas. A espada, embora icônica, era o último recurso, uma arma de defesa pessoal para o combate corpo a corpo mais desesperado. Somente os samurais e a alta nobreza tinham o privilégio legal de portar 2 lâminas na cintura, um conjunto conhecido como daisho, que servia como o maior símbolo de status daquela sociedade. A peça central desse conjunto era a famosa katana,
uma obra-prima da metalurgia que não era apenas uma ferramenta de corte, mas considerada a própria extensão da alma do guerreiro. Ao lado dela, o samurai carregava a wakizashi, uma espada curta que jamais deixava o seu lado, mesmo quando ele entrava em residências ou templos onde a katana deveria ser deixada na entrada. Essa lâmina menor era ideal para combates em corredores estreitos e ambientes fechados, onde o comprimento da espada longa se tornava uma desvantagem fatal contra um oponente ágil. O uso dessas duas espadas não era apenas uma escolha tática, mas uma declaração visual de que aquele homem estava pronto para a morte a qualquer segundo. Portar o Daisho significava que o indivíduo estava acima da lei comum, sendo o único juiz e executor de sua própria honra. Para suportar o horror dos confrontos, os samurais utilizavam armaduras que eram verdadeiras maravilhas de engenharia e arte, feitas de placas de metal e couro laqueado, unidas por cordões de seda colorida. Ao contrário das pesadas e rígidas armaduras de placas europeias, o equipamento japonês era surpreendentemente leve e flexível, permitindo uma amplitude de movimentos essencial para o manejo do arco e da espada. No entanto, o elemento mais aterrorizante era o capacete, ou kabuto, frequentemente adornado com chifres, faces demoníacas e ornamentos imponentes que visavam desestabilizar psicologicamente o inimigo. Imagine encarar um exército de milhares de guerreiros que pareciam deuses da morte surgindo da névoa, cada um exibindo uma face de metal congelada em um grito de guerra eterno. Essa estética do medo era uma tática deliberada para vencer batalhas antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. Contudo, o período de guerras constantes trouxe um efeito colateral perigoso. Os samurais estavam se tornando excessivamente violentos, ambiciosos e difíceis de controlar pelos seus próprios senhores. Com o Japão assolado pela fome, doenças e incêndios provocados pelos conflitos incessantes, os daimyos sentiram a necessidade de domesticar a fúria de seus subordinados sem perder sua eficácia em combate. Foi nesse cenário de desordem moral que começou a se cristalizar o Bushido, o caminho do guerreiro, um código ético rigoroso que fundia filosofias do budismo Zen, confucionismo e shintoísmo. O Bushido não era apenas sobre como lutar, mas sobre como viver, e principalmente sobre como morrer com dignidade. Ele exigia 7 virtudes fundamentais: justiça, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra e uma lealdade inquebrantável que deveria superar o instinto de sobrevivência. Sob as regras do Bushido, o samurai foi incentivado a buscar o refinamento pessoal, dedicando-se à caligrafia, à poesia e à pintura, acreditando que o guerreiro perfeito deveria ser tão equilibrado quanto a lâmina que carregava. O autocontrole tornou-se uma obsessão, e a morte passou a ser encarada não como um fim trágico, mas como uma transição passageira que poderia eternizar um nome através das gerações. O símbolo máximo dessa filosofia tornou-se a flor de cerejeira, o sakura, que floresce com uma beleza estonteante apenas para cair no auge de seu esplendor, sem murchar no galho. Assim, deveria ser a vida do samurai, intensa, bela e pronta para terminar no momento de maior glória, servindo ao seu senhor até o último suspiro. Essa mentalidade criava guerreiros que não temiam a morte, o que os tornava os adversários mais perigosos do mundo conhecido. Entretanto, a realidade histórica nem sempre seguia a perfeição do código, e as traições entre clãs eram frequentes, motivadas por promessas de terras e poder. Foi nesse tabuleiro de lealdades voláteis que surgiu Tokugawa Ieyasu, um estrategista brilhante que soube manipular as ambições dos samurais para vencer a monumental Batalha de Sekigahara. Essa batalha não foi apenas um confronto militar. Foi o divisor de águas que encerrou séculos de guerra civil e deu início ao shogunato
Tokugawa, uma era de paz que duraria quase 300 anos. Mas a paz, ironicamente, provaria ser o maior inimigo da casta dos samurais, pois um mundo sem batalhas não tinha lugar para homens treinados apenas para matar. Com as fronteiras internas pacificadas e o Japão fechado para o resto do mundo, a demanda por guerreiros de elite despencou drasticamente. Sem guerras para lutar, a casta dos samurais entrou em um lento e doloroso declínio econômico e social, forçando muitos a tomarem decisões extremas para preservar o que restava de sua dignidade. Muitos guerreiros, sentindo-se desonrados pela perda de função e status, optaram pelo seppuku, o suicídio ritual, preferindo a morte pelas próprias mãos a uma vida de irrelevância. Outros, mais pragmáticos, tentaram se adaptar tornando-se burocratas, professores de artes marciais ou até comerciantes, embora esta última profissão fosse vista com enorme desdém pela antiga ética guerreira. Aqueles que não conseguiam se encaixar na nova ordem pacífica de Tokugawa acabavam por se tornar algo muito mais perigoso e imprevisível. Vagando pelas estradas do Japão sem um mestre para servir, esses homens transformaram-se em figuras errantes que a história imortalizaria sob um nome temido. Enquanto os samurais ostentavam suas armaduras e nomes em campos de batalha abertos, um poder paralelo e muito mais sinistro crescia nas sombras das montanhas japonesas. Os ninjas, ou shinobis, surgiram como a antítese do guerreiro convencional, operando em um mundo onde a honra era secundária e a sobrevivência e a eficácia eram as únicas leis. Suas origens remontam ao século XII, mas foi durante o caos do período Sengoku que eles se tornaram ferramentas indispensáveis para os senhores feudais. Diferente da imagem popular do guerreiro de capuz preto, o ninja mais eficaz era aquele que parecia ser apenas mais um camponês, um monge ou um comerciante na multidão. Eles eram mestres do disfarce e da psicologia, infiltrando-se em castelos impenetráveis, não escalando muros, mas entrando pela porta da frente sob uma identidade falsa. O termo shinobi significa literalmente aquele que se esconde ou aquele que persevera. E essa era a essência de sua existência quase invisível. No início, sua função era puramente de espionagem e coleta de informações, agindo como os olhos e ouvidos de seus contratantes em territórios inimigos. Eles podiam passar anos vivendo uma vida comum em uma vila rival, casando-se e trabalhando, apenas para um dia entregar o segredo vital que derrubaria uma fortaleza inteira. No entanto, à medida que a segurança dos castelos aumentava com guardas samurais cada vez mais vigilantes, o trabalho do ninja tornou-se mortalmente perigoso. Se capturado, o destino de um agente das sombras era invariavelmente a tortura brutal e a execução pública, o que forçou o desenvolvimento de táticas de combate desesperadas e altamente eficazes. Para sobreviver a encontros diretos com samurais, os ninjas criaram o taijutsu, um sistema de combate corporal que unia o que havia de mais letal em diversas artes marciais para incapacitar o oponente em segundos. Eles não lutavam por glória, lutavam para escapar ou para eliminar o alvo da forma mais rápida e suja possível, utilizando golpes em pontos vitais e técnicas de quebra de membros. Além das mãos vazias, o arsenal ninja era uma coleção de engenhosidade e crueldade, projetado para ambientes fechados onde as espadas longas falhavam. Eles utilizavam armas como o kusarigama, uma foice com corrente que podia desarmar um oponente à distância, e os famosos tetsubishi, abrolhos de metal espalhados no chão para ferir os pés dos perseguidores e cavalos, garantindo uma fuga segura sob o manto da escuridão. Ao contrário da crença comum de que usavam lâminas retas, a maioria dos ninjas preferia versões encurtadas da katana ou a wakizashi, que eram mais fáceis de esconder e manobrar em espaços apertados. Eles também eram pioneiros no uso de armas de arremesso,
como as shurikens e kunais, que raramente eram usadas para matar instantaneamente, mas sim para ferir e distrair o inimigo com venenos aplicados nas pontas. O treinamento de um ninja começava na infância mais tenra, onde as crianças eram submetidas a exercícios de flexibilidade extrema, resistência ao sono e à fome, e até mesmo ao aprendizado de dialetos regionais para não serem descobertas. Eles aprendiam a ler as estrelas, a prever o tempo e a usar a pólvora para criar bombas de fumaça e explosivos rudimentares, tornando-se os primeiros especialistas em guerra química e psicológica do Japão. A disciplina mental dos ninjas era tão rigorosa quanto a física, envolvendo práticas místicas como o Kujikiri, uma série de gestos manuais que serviam para focar a mente e, segundo as lendas, canalizar energias da natureza. Eles não seguiam o bushido dos samurais, o que lhes dava a liberdade de usar táticas consideradas sujas ou desonrosas, como envenenar poços de água, incendiar castelos por dentro ou assassinar generais enquanto dormiam. Essa falta de ética convencional os tornava párias, odiados pela nobreza, mas ao mesmo tempo mercenários extremamente requisitados por esses mesmos nobres para realizar o trabalho que nenhum samurai aceitaria fazer. Existiam clãs inteiros dedicados a essa arte, como os lendários Iga e Koga, que transformaram a espionagem em um negócio de família altamente sofisticado e letal. Nesse mundo de intrigas, as mulheres também desempenhavam um papel fundamental e muitas vezes mais perigoso que o dos homens, as kunoichi. Elas eram treinadas especificamente na arte da sedução e da infiltração doméstica, passando-se por damas de companhia, cozinheiras ou geishas para chegar ao ouvido dos poderosos. Uma kunoichi bem posicionada poderia alterar o rumo de uma guerra inteira apenas com um frasco de veneno ou uma informação sussurrada no momento certo. Com o tempo, as façanhas desses guerreiros tornaram-se tão extraordinárias que o folclore começou a atribuir-lhes poderes sobrenaturais, como a capacidade de andar sobre as águas ou tornar-se invisível. Mas por trás do mito, havia homens e mulheres de carne e osso que viviam no limite constante entre a vida e a morte por um ideal de clã ou por ouro. Mesmo os maiores ninjas, como o lendário Hattori Hanzo, cruzavam a linha tênue entre os dois mundos, servindo como samurais oficiais enquanto comandavam legiões de agentes secretos. Hanzo tornou-se o braço direito de Tokugawa Ieyasu, salvando sua vida em momentos críticos e garantindo que o futuro shogun estivesse sempre um passo à frente de seus inimigos. No entanto, quando a paz finalmente se estabeleceu no Japão, a própria existência dos ninjas tornou-se uma ameaça para o governo, que agora temia os mesmos segredos que antes comprava. Os clãs foram gradualmente desmantelados ou integrados a organizações de inteligência oficiais, desaparecendo da vista do público para se tornarem sussurros na história. Mas, enquanto os samurais lamentavam o fim de sua era, um grupo específico de guerreiros despossuídos estava prestes a mostrar que a honra poderia sobreviver mesmo na miséria. Com o advento da paz forçada pelo shogunato Tokugawa, o Japão tornou-se um lugar estranho para aqueles que só conheciam a linguagem do aço. Milhares de samurais viram seus senhores serem destituídos ou seus exércitos dissolvidos, perdendo não apenas o emprego, mas sua identidade e propósito de vida. Esses homens passaram a ser chamados de Ronins, que literalmente significa homens-onda, uma metáfora poética e cruel para guerreiros que vagavam sem destino, dispersando-se pelo arquipélago como a espuma do mar. Sem o suporte financeiro de um daimyo, o Ronin era um pária social, um nobre sem terra que ainda carregava o orgulho de sua classe, mas que muitas vezes não tinha o que comer ao final do dia.
Essa transição era tão devastadora que muitos preferiam o suicídio ritual a enfrentar o olhar de desprezo da sociedade. A vida de um Ronin era um exercício diário de humilhação e sobrevivência em um Japão que já não precisava mais de heróis. Muitos cidadãos comuns, que por séculos foram oprimidos pela classe samurai, aproveitavam a queda desses guerreiros para descontar gerações de frustrações e raiva. Era comum que camponeses e comerciantes negassem abrigo ou trabalho a um Ronin, forçando esses antigos generais a venderem suas peças de armadura e, em casos de extrema miséria, até mesmo suas preciosas espadas. Ver um samurai portando apenas uma lâmina de bambu para manter as aparências era uma das visões mais tristes e comuns nas estradas da época. No entanto, o direito de portar o daisho ainda lhes pertencia, e essa pequena chama de autoridade era tudo o que restava de sua dignidade perdida. Para tentar recuperar seu status ou simplesmente provar seu valor, muitos Ronins tornaram-se andarilhos em busca de aperfeiçoamento marcial, desafiando mestres de escolas famosas em duelos de vida ou morte. Eles esperavam que, ao conquistar fama, através de vitórias impossíveis, pudessem ser notados por algum senhor feudal remanescente e recontratados como samurais de elite. Contudo, a maioria acabava aceitando trabalhos degradantes para sobreviver, atuando como guarda-costas de mercadores ricos, cobradores de dívidas ou até mesmo mercenários para o submundo do crime. Essa dualidade entre o código de honra, que ainda pulsava em seus corações, e a realidade suja de suas novas profissões, criava homens amargos, letais e imprevisíveis que frequentemente se organizavam em bandos de salteadores para atacar comboios do governo. Entre todas as histórias de Ronins, nenhuma ressoa tão forte no espírito japonês quanto a saga dos 47 Ronins de Ako. Tudo começou quando o senhor Asano Naganori foi sentenciado ao seppuku, após ser provocado e humilhado pelo corrupto oficial da corte, Kira Yoshinaka. Com a morte de Asano, seus 47 samurais de confiança foram instantaneamente transformados em Ronins e expulsos de suas terras. O governo esperava que eles aceitassem o destino e se dispersassem, mas esses homens juraram uma vingança silenciosa e paciente. Durante 3 longos anos, eles viveram na miséria absoluta, fingindo serem bêbados, jogadores e vagabundos. Tudo para desarmar a vigilância de Kira e fazer com que ele acreditasse que sua honra havia sido esquecida. Na calada de uma noite de inverno, coberta por neve, os 47 Ronins finalmente revelaram sua verdadeira face e lançaram um ataque coordenado e cirúrgico contra a mansão fortificada de Kira. Com a precisão de quem não tinha nada a perder além da vida, eles aniquilaram os guardas e capturaram o responsável pela desgraça de seu mestre. Após a execução de Kira, eles levaram a cabeça do inimigo até o túmulo de Asano, completando sua missão sagrada. Sabendo que seriam punidos com a morte pelo shogunato por terem desafiado a ordem pública, todos os 47 guerreiros cometeram o seppuku coletivamente, recuperando sua honra aos olhos da história. Esse ato de lealdade extrema transformou-os em mártires e provou que o espírito samurai era maior do que qualquer decreto político. A história desses homens Honda serve como um lembrete de que a verdadeira força de um guerreiro não está na proteção de um senhor feudal, mas na fidelidade aos seus próprios princípios. Ao longo dos séculos, os Ronins tornaram-se figuras centrais na literatura e no cinema, representando o herói solitário que luta contra as injustiças de um sistema que o abandonou. Eles eram o elo perdido entre a ordem rígida dos samurais e a liberdade caótica dos ninjas, habitando um espaço cinzento onde a única lei era a própria consciência.
Mesmo após a extinção oficial da casta dos guerreiros na restauração Meiji, o legado de resistência desses homens continuou a influenciar a psique japonesa, mostrando que a queda de um herói pode ser, na verdade, o início de sua lenda eterna. Se você sentiu a imersão nessa história e quer descobrir mais sobre as civilizações que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos documentários. Sua jornada pelo conhecimento está apenas começando. Até a próxima.